Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza, onde você vai encontrar assuntos específicos para resgatar a sua autoestima, melhorar a sua autoconfiança e cuidar da sua saúde de uma forma integral. Eu, doutora Cristiane Braga, estou aqui com meu lindo esposo, doutor Eduardo Kanashiro. Tudo bem? E antes da gente começar, a gente está com uma convidada super especial, muito querida. Mas antes a gente queria só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a Clínica Dui, que é a nossa clínica médica. Eu, doutora Cristiane, estamos lá com uma equipe multidisciplinar para cuidar de você em todos os aspectos da sua beleza, da sua saúde. E será um prazer te ver por lá. E a Academia da Pele, que é o nosso método para tratamentos recorrentes de cuidados com a pele, para estimular o seu colágeno e para você envelhecer bem e manter a sua pele em boa forma sempre. E estamos aqui hoje com uma convidada muito querida, minha mentora. Eu tenho muito que aprender, estou só começando, mas estou numa trajetória ali, numa jornada que eu vejo resultados a cada dia com ela. E ela é fonoaudióloga, ela é mestre, vamos ver aqui, mestre especialista em fono e CEO da consultoria Voice Care, que é por onde ela faz as suas mentorias, suas consultorias, e para empresas, para pessoas como eu, que estou aprendendo muito. Ela é palestrante, é mentora, é escritora. Já vi que tem um livro ali. Vamos ver se é para a gente esse livro, né? Fê, bem-vinda. É um prazer te conhecer pessoalmente, porque a gente faz a mentoria no vídeo. E hoje é a primeira vez que eu encontro a Fê pessoalmente. A Cris também está conhecendo hoje. Sim. É um prazer enorme te ver aqui, estar aqui com a gente. Eu tenho aprendido muito com você. A gente fez o quê? Duas sessões? Eu acho 3 sessões, uma de avaliação e mais 2. E porque meu objetivo é melhorar. Eu sei que tem bastante coisa a ser melhorada em termos de dicção, de fala e tudo. E a Fê está aqui para me ajudar. Ela é uma grande mentora de várias... Ela tem um canal no YouTube com sei lá quantas milhões de visualizações, provavelmente em todos os vídeos dela. Fê, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em estar aqui com vocês, grandes referências da beleza, então me sinto privilegiada em falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é a comunicação, a oratória, os nossos relacionamentos pessoais, profissionais. Muito obrigada pelo convite. E peraí, eu vou dar o meu livro Power Speaking, Dê Voz às Suas Ideias, para vocês que já brilham na comunicação, brilharem ainda mais. Power Speaking. É o poder Poderosa, da fala. Exatamente. A nossa fala tem muito poder. Legal. Poder de atrair e até de afastar, né? Dependendo do jeito que a gente usa a comunicação. Eu quero começar com uma pergunta. Ai. Vamos lá. Falando da mentalidade ou do mindset da beleza, como você acha que a forma com que a gente fala, a forma com que a gente se comunica pode influenciar na beleza? Com certeza. Olha, Cris, a nossa comunicação traz muitas informações para as pessoas. E não só nas palavras que nós escolhemos para uma conversa, para uma reunião, para uma apresentação, para um vídeo. Mas a forma, como você mesma comentou. Imagina o seguinte, será que a nossa voz comunica informações? Uma pergunta aqui para todo mundo que está assistindo o podcast. Provavelmente sim. Imagina se eu falo para vocês assim, Flor, combina? Não, né? Não é muito elegante, não vai trazer uma boa imagem perante as pessoas, porque o jeito que eu falei, uma palavra que é suave, delicada, não transpareceu o sentido dela. O contrário também acontece. Se eu falo de algo sério, usando uma voz que não seja coerente, condizente, por exemplo, assassinato. Imagina, eu falar sorrindo com uma voz tão doce, também não combina. Eu preciso mostrar a seriedade dessa palavra no jeito de falar. E no nosso dia a dia, quando nós cumprimentamos as pessoas, por exemplo, bom dia. O que significa dizer bom dia? Muitos devem até responder a essa pergunta assim, Fernanda, é um protocolo, é uma maneira de ser educado. Só que o jeito que você fala bom dia traz o sentido do bom dia, que é desejar que as pessoas tenham realmente o bom dia, é algo para todo mundo pensar aqui, já é um exercício logo de cara. O jeito que você fala bom dia, será que é assim, bom dia?
bom dia. Ou será que é bom dia? Só o fato de esticar um pouco o i do bom dia já traz uma leveza, uma educação, uma imagem muito mais interessante perante as pessoas. Portanto, a nossa voz comunica informações. O nosso corpo também traz muitas informações. Imagina eu começar esse bate-papo assim com o braço cruzado. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Nada feliz, né? Nada feliz. O meu corpo traria essas informações. E vocês provavelmente acreditariam mais na minha linguagem corporal do que nas palavras. Porque as palavras eu posso pensar antes. Mas o corpo traz as emoções, traz o que eu realmente estou sentindo. Sim. E quando eu não sei de que maneira me portar com coerência, com congruência, eu crio ruídos na comunicação. E isso acaba afastando as pessoas e trazendo uma imagem que não é tão bela perante os meus, pode ser tanto no ambiente profissional, as pessoas, os meus ouvintes no geral. Sim, muito interessante isso, porque o Eduardo sempre comenta, eu acho tão bonitinho como você chama os seus pacientes, porque quando eu abro a porta para chamar, eu, olá, tudo bem? Olha, como você que está? interessante. E é muito espontâneo. Eu fico feliz de receber o paciente, eu fico feliz de ajudar o paciente naquela trajetória. Claro. E eu sempre abraço. Entendi. Na pandemia foi mais difícil, né? Então tive que manter uma certa distância, mas agora já voltei. Ai, que bom. E é interessante essa observação sua. Sim. Até no comunicação escrita, nas mensagens, quando a gente fala um bom dia, se a gente coloca um emojizinho, alguma coisa, já dá outro ar. Uma leveza, com exato. certeza. Imagina ao vivo pessoalmente. Né? Sim. Ô Fê, e como foi essa trajetória para você na Fono? Como que você foi para esse lado mais de mentoria, de uma visão mais holística mesmo da imagem da pessoa, Claro. que é assim que é isso pelo menos o que você transmite nos seus vídeos, no seu conteúdo, diferente de uma fono talvez mais terapeuta. Sim. Né? Como foi isso? Como foi essa mudança de chavinha, esse insight que você teve? Foi muito curioso, porque eu escolhi a fonoaudiologia porque eu gostava de cantar. Cantava na igreja, cantava no coral, cantava em casamentos, adorava cantar. E uma amiga que teve um problema de voz na época comentou que estava fazendo fono por conta de um nódulo na corda vocal. E ela disse, Fê, tem tudo a ver com você, por que você não vai para essa área? Eu estava naquela época de escolher o curso. Eu pensei, comecei a pesquisar, fiz, e você fono, mas eu vou ser a fono dos cantores. Então era um outro sonho que eu tinha antes. Legal. Eu queria ser aquela fono que acompanhava no show e fazia exercício ali nos bastidores. E eu lembro que na faculdade eu sempre fui muito tímida, sempre tive muita dificuldade de falar em público, de me expressar. E em uma das disciplinas, já no último ano, é muito interessante isso. No último ano, uma das disciplinas, a professora, ela gostava e pedia para nós falarmos dos casos que nós atendíamos, até para ver se a conduta estava correta. E eu lembro que nessa disciplina eu não falava. Eu ficava quieta, eu era uma ótima aluna, mas sempre fugia de apresentações. Pouco participativa nesse caso. Exatamente. Só se realmente, assim, ela me chamasse, e aí, Fernanda, me conta. Aí eu falava, mas para eu ter a iniciativa, a proatividade, eu não tinha nenhuma. E eu lembro que ela disse assim, Fernanda, eu vou ter que reprovar você nessa disciplina. Eu falei, mas por quê? Porque você não fala. É um absurdo uma fonoaudióloga que não se expressa, que não tem iniciativa para se comunicar. Eu lembro que eu chegava em casa, eu chorava muito, porque assim, puxa, eu era uma ótima aluna, ela queria me reprovar porque eu não falava, não é possível isso. E não me conformava, mas também não fazia nada para ser diferente. E eu lembro que nessa mesma disciplina, houve uma oportunidade de uma apresentação, que seria num anfiteatro, para reitoria, para vários convidados, para um grande público. E eu pensei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu tiro 0 e não vou nessa apresentação, ou eu me preparo muito e encaro. Que bom que eu escolhi a segunda opção. Legal. E o meu assunto era a voz cantada, que era um assunto que eu gostava bastante. Então eu lembro que eu me preparei muito para essa apresentação. Eu fiz coisas que não eram tão comuns na época. Na época, assim, a apresentação de PowerPoint, as pessoas copiavam do Word o texto, colavam no PowerPoint. Isso até é meio comum ainda hoje em dia. E liam aquele monte de texto. Eu lembro que eu coloquei palavras-chave, animação para cada informação. Coloquei áudios das vozes que eu atendia antes do exercício, depois do exercício, para
para ver a diferença nos harmônicos, nas ondas sonoras. Fiz, assim, um trabalho bem bacana e de uma coisa que eu gostava. E treinei exaustivamente. Eu sabia a ordem dos slides, eu sabia exatamente cada informação. E chegou o dia da apresentação. Eu tava tranquila? Claro que não. Então, aquelas borboletas no estômago, no quarto ano. Quarto ano já. Aquelas borboletas no estômago. Respiração ofegante, extremamente tímida. Sim, e até quem me conheceu naquela época, até a minha voz era mais baixa. Eu falava desse jeito, porque eu era muito tímida. Então eu não conseguia falar muito forte. E nessa apresentação foi difícil, porque com o microfone, eu não estava acostumada. E sim, fiz a apresentação e aquele alívio, né? Terminou... Parece que saiu uma carga, assim, das costas. E eu lembro que eu terminei essa apresentação e essa professora veio andando passos firmes, assim, na minha direção. E falou, Fernanda... Daí, na hora eu pensei, meu Deus, pronto, reprovei. O que eu fiz de errado dessa vez? E o que, professora? Ela falou assim, você arrasou nessa apresentação, como você fala bem em público. Você estava escondendo o ouro da gente? Aí nisso as minhas amigas, Fê, foi a melhor palestra de todas. Eu, sério, gente? Porque não foi isso que eu senti. Eu senti que eu, assim, falei, mas assim, o suficiente, nada muito extraordinário. E não foi isso que eu transmiti. Eu falei com bastante segurança, transmitindo o domínio no assunto. E desde então eu percebi que se eu investisse na comunicação, eu poderia me sair muito bem. Afinal, não basta nós sermos, nós precisamos parecer também, muito mais do que ser. Não adianta eu ter um conteúdo, ter 15 anos de experiência, certificações, curso, MBA, só que na hora de falar, a minha comunicação não está alinhada. Eu acabo depreciando toda aquela informação, eu me descredibilizo o meu assunto. E eu estava muito consciente disso. Desde então, aí passei a estudar mais sobre a comunicação, sobre a oratória, fiz a especialização, fiz o mestrado e comecei a Voice Care. E a Voice Care, eu lembro que assim, eu não gostava de falar em público, mas era uma empresa de treinamentos e também de mentorias. A gente não chamava muito de mentorias na época, porque eu comecei atendendo pacientes na época, e pessoas com problemas de voz, com nódulo, fenda, uma série de outras patologias. E como eu gostava muito disso, de falar em público, foi um assunto que eu tinha uma dificuldade e que comecei a me desenvolver, eu, nessa mesma época, atendendo os pacientes, surgiu uma oportunidade de dar aula no curso de locução de rádio. Uau. Aqui de São Paulo, que é a Rádio Oficina. E eu tinha um módulo lá de fono e eu comecei a conhecer muitos locutores, aspirantes a locutores, e que vários estão na mídia hoje, como narrador de futebol, apresentador de TV, e começaram lá no curso de rádio. E conhecendo essas pessoas, falando em público, já comecei a empresa nesse meio tempo também de treinamentos e passei a dar muitos treinamentos para a área de telemarketing também, que até eu fazia estágio na época na faculdade para preparar as vozes e comecei a pegar gosto com esse negócio de falar em público. Porque essa dificuldade eu percebi, puxa, se eu treinar dá pra eu melhorar. Mas eu lembro, assim, das minhas primeiras apresentações, de ficar atrás de uma mesa, assim, em pé, meio que travada. E a professora falava, você não precisa ficar atrás da mesa, vai lá pro meio. Então esses toques também foram me ajudando a me sentir mais segura. E assim começou a Voice Care. Depois desses cursos de rádio, dessas aulas no curso de rádio, eu também comecei a lecionar num curso de formação de palestrantes, chamado Academia do Palestrante, que hoje já mudou de nome, tem uma outra vertente. E lá também, conhecendo essas pessoas que falavam em público, ajudando na linguagem corporal, na organização das ideias, na estratégia para se expor, foi também surgindo a minha veia palestrante, porque até então eu não sabia que eu era palestrante. Eu tinha uma certa facilidade, já conhecia algumas técnicas, mas ainda não palestrava. E nisso surgiram os convites, e hoje a Voice Care, ela, além das mentorias individuais, que é o que eu faço com o Edu e vários outros profissionais de diferentes segmentos, porque todo mundo precisa se comunicar, independentemente de ser uma grande apresentação para uma plateia, uma multidão, é no vídeo que hoje em dia, cada vez mais, nós vemos empreendedores que precisam divulgar o seu negócio na internet. Quem não está na internet já está para trás da concorrência. Exatamente. Então, se você aqui assistindo esse podcast é médico, é arquiteto, é empresário, não importa a sua atuação profissional, mas você não grava ainda conteúdos para as redes, não investe nisso, você está perdendo e muito. E hoje, essa veia de mentoria individual e também os treinamentos corporativos para diferentes áreas, área automobilística, financeira, porque todo mundo precisa se comunicar. Então, hoje eu sou uma apaixonada pela comunicação e por falar em público. A gente percebe isso, né? Quando ela fala...
E eu estava aqui pensando num paralelo, né? Que você foi construindo essa trajetória, meio que uma transformação, né? Um processo de transformação, tornando a sua comunicação muito mais nítida, mais eficaz. Da mesma forma, a gente faz isso com a beleza. A gente vai construindo essa mentalidade da beleza com conhecimentos, com treinamento, de forma que a pessoa fique mais bonita e se sinta mais bonita também. Com certeza. E isso melhora muito a nossa autoestima. Sim. Não tenho dúvidas disso. E a comunicação tem tudo a ver com isso. E tem tanto a ver que você também tem uma formação na parte de visagismo, de consultoria de imagem também, não tem? Sim, sou consultora de imagem e até na época fiz a consultoria de imagem, porque já há anos eu também dou aulas para consultoras de imagem, num curso de formação de consultoras de imagem, e lá pensei, puxa, que assunto interessante, e tem tudo a ver com comunicação, porque até o nosso dress code, a nossa vestimenta também comunica informações, então tudo a ver. E fiz o curso, mas não para atuar exatamente como consultora de imagem, mas para aproveitar até alguns insights para mim e também para eu compartilhar com os mentorados, às vezes numa apresentação. Ai, mesmo? Nossa, a gente fez Belas Artes, faz o que, uns... foi antes do Antônio nascer. Então faz 10 anos. Que 10 bacana. anos, a gente fez consultoria de imagem. Que interessante. Justamente porque a gente queria essa mentalidade de como a aparência também vai comunicar. Sim. A gente tem um pouco de receio, às vezes, de falar para o paciente sobre a aparência, porque a gente não tinha até então formação sobre isso, né? Então a gente fala sobre cuidado, sobre beleza, sobre saúde, procedimentos. Mas como é que eu vou falar para o paciente que a roupa dele não está boa? Sim. Então a gente foi buscar conhecimento para isso. Que interessante. Para a gente também e para os pacientes, para a gente poder, às vezes, dar um toque como um todo. Claro, super importante, porque muitas vezes a pessoa, o paciente, no caso de vocês, não tem noção. Até um mentorado, às vezes chega, tem uma apresentação, eu já pergunto, você já pensou na roupa que você vai vestir no evento? Aí a pessoa assim, é importante? E é muito legal, porque aí a consciência muda, e aí no dia da apresentação, antes, você acha que é melhor a preta ou a branca? Fica perguntando, manda foto. Qual a melhor cor, né? Sim, é muito interessante, muito interessante. Porque é a imagem como um todo. Sim. Né? Não adianta a pessoa chegar lá, falar bem e estar mal vestida. A imagem que ela vai estar transmitindo é ruim. Sim, com certeza. E são esses detalhes que mudam muito a nossa autoconfiança para se comunicar, o nosso dia a dia profissional. Quantas vezes agora na pandemia que as pessoas trabalhavam muito em home office, em vídeo, e aí ficava todo desleixado. Tô em casa mesmo, né? Posso usar qualquer roupa. E não, é um respeito com o outro. Você se comunicar bem, você estar bem vestido, você estar cheiroso. Até quando eu participo de algum evento remoto, online, eu passo perfume. Aí meu marido diz, mas por que você tá passando perfume? Ninguém tá sentindo. Mas assim, eu me sinto mais preparada. Então, perfume. Exatamente. E até o perfume específico, aquele que eu gosto mais, porque eu sei que isso vai melhorar a minha autoconfiança. Então faz muita diferença esses detalhes que muitas vezes passam assim meio que despercebidos pelas pessoas. A gente sabe que isso gera a produção de neurotransmissores e hormônios que aumentam mesmo esse poder, a sensação de poder, e vão interferir, influenciar na nossa performance. Com certeza. E se a gente não tem consciência disso, não usa isso a nosso favor, é um desperdício, realmente. Verdade. Então, se acordar, ficar de pijama para trabalhar, o que você vai render naquilo faz diferença. Se você estiver motivado. 100%. Não sei se você já viu um trabalho a respeito da postura. Tem um trabalho que fizeram assim, pegaram as pessoas, dividiram em 2 grupos, e aí um grupo entrava na sala, num escritório, numa mesa, e fazia uma pose assim de dona, um big boss assim, da empresa, colocava o pé em cima da cadeira e tal. E aí outro grupo era orientado a entrar de maneira mais assim, como se fosse um loser, né? Assim, perdedor e tal, ficar mais recatado, mais fechado. E aí dosava os hormônios antes e depois, testosterona e cortisol. O grupo que entrava empoderado aumentava a testosterona e diminuía cortisol.
Sim. Olha que interessante. Não sei se é a mesma pesquisa da Amy Cuddy, que fala do power posing, que é a Power pose posing, de poder. sim, Exatamente. sim. Nossa, É isso. e é fantástico. É. Isso tem muita relação com a comunicação também. Às vezes, numa situação, uma reunião estressante, uma negociação difícil, uma conversa difícil, e você já vai lá daquele jeito, né? É. Com aquela postura, ai, será que vai dar certo? Será isso? Será aquilo? E com certeza, hormonalmente, né? E tem Sim. provas científicas disso. É. Você tem todas as chances do mundo de perder mesmo, de não conseguir Exato. atingir o seu objetivo. E a nossa postura tem uma total relação, e até no impacto da voz. Porque se eu falo sempre assim, com a cabeça para um lado, eu uso mais uma prega vocal do que a outra, aí você vai ter um cansaço maior, e fica com aquela expressão muito meiga numa situação que você precisa se impor, por exemplo. Não é interessante, então a postura conta demais. E tem alguma dica para quem está assistindo a gente? Então, vai se arrumar, já é uma dica, se arrumar, tá bem vestido e tal, se sentir bem. Mas com relação à voz, para um aquecimento, vai fazer uma entrevista de emprego, ou uma reunião importante, ou uma apresentação, o que ela pode fazer já para melhorar a articulação, postura de língua, voz em geral? Sim, tem vários exercícios de aquecimento. Até o ideal é que cada um tenha a sua sequência de exercícios que seja personalizada. Porque alguns precisam projetar mais a voz, falar mais forte. Outros precisam melhorar a dicção, que fala com a boca muito fechada desse jeito. Sim. Ou exagera muito, ou fala alto demais, ou baixo demais. No geral, a preparação da voz e da dicção com exercícios básicos já ajudam demais. Então, primeiro exercício, vamos fazer todos juntos Vamos aqui. fazer. Uau. Primeiro exercício é a técnica de vibração de língua. Nesse exercício, mantendo uma postura ereta, nós vamos inspirar e falar esse som. Façam comigo. Para até acabar o ar. E se falhou, começa de novo. Perfeito. Por 2 minutos, vocês que estão assistindo podem fazer. Acabou o ar, inspira e recomeça. Segunda parte do exercício, para melhorar até a melodia na hora de falar e não falar com aquela voz linear que parece estar sempre com sono, nós podemos fazer esse mesmo som variando grave, agudo e grave, assim. Perfeito, também por mais 1 minuto. Para melhorar a dicção, e por que é tão importante nós trabalharmos a nossa dicção? Porque também comunicamos informações. Muitas vezes se eu falo desse jeito, não abro muita boca para falar, vai dar uma impressão assim, ai, desleixada, deve ser uma pessoa desorganizada, isso é uma bagunça a casa dessa pessoa, né, o escritório. Só pela dicção nós temos essas impressões. Por isso que é tão importante articular bem, não cortar os sons das palavras. Por exemplo, fazendo e não fazendo, trazendo e não trazendo. Ou até os R's finais. Olha a diferença de eu falar. Eu vou apresentar para vocês agora um assunto bastante importante. Depois eu vou precisar sair porque eu tenho uma reunião e eu preciso comer porque eu estou com fome. Eu transmiti uma imagem. Agora, se eu falar assim, porque eu preciso apresentar e depois eu preciso sair para comer, dá uma impressão assim, nossa, será que ela é uma profissional será assim, que é preparada? mesmo, né? Não vai ser muito elegante. Então, assim, esses detalhes na Sim, comunicação sim. contam muito, detalhes da dicção. Como melhorar a dicção? Uma dica bem interessante é para você que está assistindo o podcast, é fazer uma gravação. Hoje todo celular filma, coloca lá o seu celular para gravar. Fala, se apresenta e observa depois quais foram os pontos fortes da sua comunicação que você pode usar com intenção e quais foram os pontos que não foram tão favoráveis e que são importantes de você eliminá-los da comunicação. Vícios de linguagem, né, tá, aí, e a própria dicção. Exercício, nós vamos abrir bastante a boca para falar a vogal A. Sempre no exercício nós exageramos, buscando um equilíbrio. Falem comigo. A. A. Agora a vogal I fazendo um sorrisão. I. I. E o bico grande. U. Agora os 3. A. I. U. Mais uma vez. A. I. U. Já é um ótimo exercício. Repitam 10 vezes em casa, até em frente a um espelho ou com a câmera do seu celular aberta, para conseguir observar se realmente você está abrindo bastante a boca. Isso só no exercício, não é para falar desse jeito, que não vai ser muito natural. E é legal porque são coisas treináveis, que a gente não precisa, eu nasci assim, sou De assim, vou jeito falar nenhum. assim.
A gente pode melhorar e evoluir, como tudo. Sim. Da nossa vida, nossa aparência, nossa situação financeira, tudo. Com certeza. E a voz também é treinável. Também. Muito legal. Olha, já recebemos dicas práticas, hein, nesse podcast. Muito bom. Todo mundo tem exercício agora para praticar em casa. Isso. Uma coisa que eu acho interessante é a gente também prestar atenção nos filhos, né? Para quem é pai, mãe, porque às vezes um vício de linguagem, alguma falha na articulação, o ceceio anterior, várias coisas, depois você pode falar um pouco, várias coisas podem interferir até não só na autoestima da criança, Sim. mas também no crescimento e no desenvolvimento da face, dos ossos da face. A criança pode ficar mais bonita ou menos bonita. Sim. Então, quando a gente fala em beleza, né? Exato, E às vezes verdade. só pelo fato de respirar adequadamente ou não, pode fazer diferença lá no futuro. Com certeza. O que os pais devem prestar atenção nas crianças na fase de desenvolvimento para eventualmente fazer alguma intervenção para que não tenha problema no futuro? Sim, é um ponto bastante importante é nós lembrarmos que nós somos espelho para as crianças. Então, o jeito que você se comunica vai refletir no seu filho. Se você quer que o seu filho fale bem também. Mostre para ele no jeito que você orienta algo, na conversa, contando uma história. Quanto melhor for a sua comunicação, com certeza, melhor vai ser a comunicação do filho também. E estar bastante atento ao ceceio, como você falou, que o que é o ceceio? É quando a língua escapa. Pode ser o ceceio anterior ou o ceceio lateral, que é o... E essa distorção do som, hoje em dia as crianças brincam, fazem um bullying, né? Uma com a outra. Então, são alguns detalhes que acabam trazendo até uma tristeza, né? A criança fica chateada, porque ninguém gosta de ser criticado pelos coleguinhas, e os coleguinhas falam mesmo, né? E não tem dó. Nem um pouco. Então, são algumas observações importantes no tom de voz. Tem muitas crianças hoje em dia que, para chamar a atenção da família, acabam gritando muito, e com isso fica com a voz rouca. Como que está? O que é a rouquidão? É o ruído na voz, é um barulho na voz e perde a nitidez, que pode desenvolver um calo na corda vocal. Então são alguns detalhes que são importantes dos pais observarem e sempre estimular a comunicação, contando histórias, deixando o filho falar. Meu filho é um tagarela. Ele fala pelos cotovelos. Assim, em público ele fica um pouco mais reservado até ele pegar intimidade, mas em casa... E às vezes, confesso pra vocês, sou fonoaudióloga, mas eu sou mais mãe do que fono dele, né? Porque não dá pra ser a fono do Felipinho, filho. Exato. Mas às vezes eu só vejo a boquinha dele assim... eu não consigo acompanhar, de tanto que ele fala. Dá vontade de falar, filho, para de falar um pouquinho. Mas não, né? Eu falei, não, deixa ele falar. É importante ele se comunicar para justamente não ter nenhuma trava, nenhuma dificuldade, como eu tinha antigamente. Você sabe que uma vez eu tinha um paciente, também criança, e que ia com a mãe. E a mãe falava, e o menino quietinho. Eu até achava ele que era uma criança quieta. E aí eu fui fazer um procedimento nele, no centro cirúrgico, com anestesia local. Ele acordado. Nossa, esse menino falou tanto. Falou. Eu falo, né, doutor? Mas a mãe fala mais, né? Nossa, muito engraçado, porque acho que provavelmente ele não falava mais porque a mãe tomava conta do espaço, não deixava. Mas quando ele tinha oportunidade, ele soltava. Assim, nossa, muito engraçado. Imagino. Agora, uma curiosidade minha. Quando a gente fala em pele, cabelo, a gente sempre pensa em alimentos que ajudam a pele, alimentos que ajudam o cabelo. E para a voz, existe algum alimento que é bom para a voz, que vai ajudar, que vai tornar ela mais nítida? Ou que seja ruim também? Perfeito, Cris. A sua pergunta é extremamente importante, porque hoje nós usamos a nossa comunicação tanto no ambiente profissional quanto social. E quando nós pensamos no profissional, não é a mesma voz que nós usamos no social. Você está em casa com o Antônio, não é a mesma voz que você usa com o paciente, que você usa no podcast. É uma voz que você tem mais cuidado com o tom, com o timbre, com as variações, com a clareza da informação, por isso esse ajuste muscular é diferenciado, é mais sofisticado. E alguns alimentos podem prejudicar, trazendo mais pigarro, por exemplo, que é aquele... E é muito ruim você querer conversar com alguém e aquela...
Tem que ficar fazendo isso, né? Incomodando, exatamente. Primeiro que o som do pigarro que é uma vibração muito intensa de pregas vocais, de corda vocal. Então imagina, se eu ficar batendo com muita força a minha mão, vai ficar um nódulo nessa região, uma bolha. A mesma coisa nas cordas vocais. Então é um abuso da voz. O que eu posso evitar para não ocasionar o pigarro? Primeiro, chás que sejam com cafeína. Chá preto, chá verde, o próprio café. Agora, se você ama o café, o chocolate, quem ama chocolate, leite derivados, queijos, iogurte, se você não consegue ficar sem esses alimentos, qual que é o que eu faço para compensar? É tomar bastante água. Por exemplo, eu tomei um café antes do nosso podcast, mas que bom que eu tenho água aqui, porque se a minha saliva ficar mais viscosa por conta da cafeína e com isso dá vontade de pigarrear, eu tomo bastante água para diluir essa secreção. Então, são alguns hábitos que são interessantes nós cuidarmos e até observarmos, porque tem pessoas que tomam o leite com chocolate, mas não fica com pigarro. Sim. E outros ficam. Então, são alguns testes que nós podemos fazer. E o que ajuda a voz? Tomar bastante água, assim como o corpo, a pele, o cabelo, que vocês sabem muito mais do que eu, a própria voz. Se bem que tem um detalhe importante para nós conversarmos aqui com quem está assistindo, é que a água não passa nas nossas cordas vocais. E muitas pessoas acham, estou hidratando as minhas cordas vocais. Não, mas não passa. Se passasse, você ia engasgar. Passa no tubo de trás. Mas só que indiretamente melhora a circulação e com isso deixa essa região mais hidratada. Mas existe uma forma de hidratação que é melhor que tomar água. Vocês já ouviram falar? Do quê? Inalação? Inalação, muito bem. Porque a inalação, o vapor vai direto para as cordas vocais. E quando eu tomo água, não vai para essa região. É uma hidratação que é imediata, sistêmica. Por isso que muitos cantores, antes de entrar nos shows, fazem a inalação com soro fisiológico e tem uma melhora até da resistência da voz. Então esse é um hábito interessante para quem usa bastante a voz, fala bastante ao telefone, tem muitas reuniões, sente esse cansaço no fim do dia, é incluir a inalação, pelo menos 10 minutos antes de você começar o seu trabalho. E a inalação, tem estudo que mostra que até potencializa o exercício de voz. Então, antes de aquecer a voz, fazer um período de inalação, que com certeza você vai ter uma voz muito mais saudável, mais nítida e mais limpa e sem essa sensação ruim de ficar pigarreando. Que bom. Ai, adorei essa dica. Vamos pegar o inalador do Antônio. Vamos fazer. E hoje em dia tem os inaladores portáteis que você conecta. Eu comprei um desse. Carro. É excelente, cabe na bolsa. É a pilha, né? A pilha? A pilha. Isso, pilha. a pilha tem USB. Porque ele ia para um acampamento da escola e eu quis mandar tudo que eu achei que fosse precisar. E eu não, como que eu ia mandar o inalador que tinha que conectar na tomada? E se não tivesse tomada? Comprei o inalador portátil, a pilha, comprei várias pilhas extras, mandei uma lista de coisas. E ele fez a inalação, Mamãe, eu não precisei fazer a inalação. Melhor ainda, pelo menos. Ele estava bem. Né? Muito bom. Legal. Mas a água a gente fala que é uma hidratação de dentro para fora. Com certeza. Na pele, né? E provavelmente nas cordas vocais também. É o que você falou, ela não entra em contato com a corda vocal, mas o fato de você tomar bastante água, o corpo fica mais hidratado e, por consequência, as cordas vocais também. Exatamente. E tem até algumas frutas que ajudam. E cientificamente a maçã, que todo mundo já ouviu falar, que a maçã faz bem para a voz, porque existe a pectina, que ajuda a limpar a cavidade da boca e da garganta, não nas cordas vocais, mas a sensação melhora. Igual quando você almoça na rua, não deu para escovar os dentes, você come uma maçã, dá uma sensação de limpeza dentro da boca. Por isso, aumenta o conforto na hora de falar. Olha, muitas dicas. Já estou aqui anotando na minha cabeça várias dicas dessa para melhorar a mentalidade da beleza dos nossos pacientes. É isso em termos de voz, de postura. Com certeza. É verdade. E a Fê, ela cuida da voz e da aparência dela também. Outro dia eu vi no story dela que tava lá fazendo ultraform. Então, você cuida também. Conta pra gente, Fê. Sim. O que você faz? Fui bastante vaidosa. Desde 20 e poucos anos, faço aplicações de botox, já meio que preventivo para não ter vincos. Sempre fui bastante. Até estava comentando com vocês do meu pai. Minha mãe é vaidosa, já foi até mais, mas meu pai sempre foi extremamente vaidoso e ainda é extremamente vaidoso. Eu acho que eu peguei um pouco dele, dessa vaidade, do cuidado com a aparência.
aparência, com o jeito de falar, postura, atividade física. E realmente, assim, desde cedo, eu lembro de na adolescência já fazer atividade física, acompanhando na televisão algumas pessoas lá que faziam atividade, para justamente já melhorar não só a aparência, mas a gente se sente bem mentalmente. Você faz uma atividade física, você cuida, faz um botox, faz uma limpeza de pele, você já fica melhora. muito mais empoderado, já melhora demais a nossa autoconfiança, a gente se sente mais preparado para o dia a dia profissional também. Então, cuido bastante da pele, uso muito protetor solar. Muito bem. Isso, olha, doutora, A Dermato fica orgulhosa. Pode me elogiar, porque até em dias de chuva, eu tô com protetor até por conta do trabalho. Como eu fico sempre exposta à luz, pelo menos 80% da minha atividade profissional hoje é falando remotamente ou gravando vídeos. E sempre estou com essas iluminações. Eu sei que também é nocivo para a pele, não é? Sim, com certeza. Tem a radiação visível, mas também tem aquela invisível, né? Entendi. Então tem a radiação azul, tem de telas, tem vários tipos de radiação. Hoje em dia até foi descoberto recentemente uma radiação UV ultralongo. Olha. Que antigamente os protetores solares eles não protegiam contra esse tipo de radiação. Entendi. Mas agora já estão incluindo nos protetores essa proteção contra o UV longo. Que interessante. Muito legal. Então vale a pena usar o protetor solar Mesmo dentro de que casa. não fique no sol. Sim. Essa luz de tela, de televisão, de celular, tudo isso pode interferir também. Isso eu tenho bastante cuidado também. Tirar a maquiagem antes de dormir. Sim. Porque eu sei que é ruim para os poros, para o viço da pele. Exato. Então eu sempre tiro. Dá um trabalho danado. Principalmente rímel, que a gente fica com aquele olho de panda, né? Então tem que limpar bem os olhos. Tenho bastante cuidado com a minha pele. Eu estava aqui pensando em algo enquanto você estava falando, que a gente tem uma coisa em comum. Os nossos pais são vaidosos. Talvez, se a gente pensar em mindset da beleza, talvez a gente já tenha herdado um pouco isso dos nossos pais. É verdade. Mas isso pode, não é meu necessariamente. caso. O caso do Eduardo, zero. Meus pais são né? zero. Não são vaidosos, Nada. não têm o hábito de se cuidar. Minha mãe nunca fez nada. É mesmo? Não tem uma- Meu nem pai, às vezes, atividade eu faço física. alguma coisa, porque às vezes incomoda uma mancha, alguma coisa, a gente faz. Já operei pálpebra dele, porque estava caindo, Olha só. mas era mais pela parte funcional do que Entendi. estética. Minha mãe, zero. Mas o meu Olha pai, que mas por outro, interessante. de outro lado, o Eduardo já fez alguns procedimentos no meu pai, mas a gente não pode falar. Ele tá Em sempre off. bem em off. Mas o que eu queria Só falar aqui entre nós. Mas o que eu queria falar para quem está assistindo a gente é que, assim, muitas vezes esse mindset da beleza, ele pode ser herdado geneticamente, mas não necessariamente. Então aqui a gente tem 3 exemplos, né? Sim. Então nós duas tivemos esse background já de, talvez, de etiqueta, de postura, de autocuidado. Sim. Meu pai também sempre fez bastante atividade física. Olha só. Sempre se atentou à vestimenta. Minha mãe também, um pouco menos. Agora, no caso do Eduardo, ele não teve isso desse background, né? Ele não Entendi. recebeu isso da genética, mas ele foi construindo isso ao longo dos anos. Todo mundo pode. Todo mundo pode. É buscar conhecimento, né? Fazer treinamentos e ir aprimorando dentro daquilo que se acredita que seja o mais correto. Claro, com certeza. E até vocês falando, eu lembrei que o meu pai já fez botox várias vezes, mas a minha que mãe bonitinho. não. Mas Olha ele já só. sempre preocupado. Olha. Tá vendo? É interessante. No consultório a gente vê isso. Às vezes o marido levando a mulher. Olha. O mais comum é a mulher começar e vai trazendo o marido, porque percebe que ele está envelhecendo e quer cuidar dele. Mas em alguns casos é o homem que traz a mulher. O homem Que começa e aí interessante. depois a mulher começa a vir. Olha é só. interessante. A natureza, ela é muito benéfica para os homens. Os homens, eles têm muito mais testosterona, eles têm muito mais hormônios de vitalidade do que nós mulheres. Verdade. Então, normalmente, quando você pega um homem e uma mulher da mesma idade, geralmente o homem está melhor do que a mulher. Por conta dessa questão biológica, hormonal, né? Imagino. Então, cabe a nós nos cuidarmos ainda mais. Com certeza. Para acompanhar e, quem sabe, ficar melhor do que o marido. É né? verdade? Como é o meu caso? Tô brincando. Tem que concordar, né? Porque o médico dela é bom, né, gente? Lógico. Muito bom, né? Mais alguma pergunta? Uma dúvida? Não, ela falou, deu várias dicas, foi ótimo.
Tem uma última pergunta. Algo nesta sua jornada de transformação, de voz, de postura e também de beleza, que você tenha se sentido desafiada, mas não esse caso que você já contou pra gente da apresentação. Algo que você teve que treinar, que buscar conhecimento, que se desenvolver. Em toda a jornada. E assim, eu acredito que a gente pode se desenvolver dia após dia. Por mais que nós estejamos num bom nível profissional, atingimos a liberdade financeira, é sempre importante a gente se desenvolver. Quanto mais a gente investe em conhecimento, muito mais fortes nós ficamos, muito mais confiantes para o nosso dia a dia. E até essa semana eu já estou pensando, será que eu faço um MBA? Será que eu faço mais uma pós? E essa inquietação é muito interessante, porque nos ajuda a realmente mudar esse mindset. E outro ponto bastante importante que eu gostaria de compartilhar é que muitas pessoas acabam falando assim, puxa, Fernanda, mas para eu ter uma melodia de voz, ter mais carisma, mais simpatia perante as pessoas, é só eu variar a voz? Como que eu faço? E é uma mudança de mindset, porque não adianta eu falar para você assim, olha, a melhor ênfase para você ter carisma perante as pessoas é você variar a voz desse jeito. Por exemplo, se você não tiver isso de dentro para fora, se você for uma pessoa pessimista, que só reclama, que só enxerga, sabe, o copo vazio, o lado do copo vazio, não enxerga o copo cheio, dificilmente você consegue trazer isso, transparecer isso com a sua comunicação. Então, é uma mudança de mindset para exatamente você usar as técnicas que sejam adequadas para assim se sentir mais autoconfiante, muito mais preparado para o dia a dia. Muito bom. Muito bom, exatamente. E a gente acredita nisso também com relação à beleza, como acontece nos casos de prosperidade financeira, por exemplo. Quantas pessoas você já não ouviu falar que ganharam dinheiro e perderam tudo e depois acabaram entrando até em dívidas? É verdade. Sendo depressão, porque não tem o mindset, a mentalidade exata. E a gente acha que começa na consciência. Primeiro você ganhar a consciência, ter a consciência do problema. Sim. Que às vezes a pessoa nem sabe que ela tem esse problema. É verdade. Depois não enxerga, e depois ir atrás da competência. Sim. Ir atrás do conhecimento, que está aí na internet. Hoje em dia todo mundo tem acesso. Com certeza. Não tem mais aquela desculpa, não tenho dinheiro. Sim. Tem no celular, tem o conteúdo, você Sim. consegue aprender muita coisa. Quantos vídeos seus... Outro dia eu comecei, acho que eu vou maratonar esses vídeos. Mas é muita coisa. Tem mais de 500 já. Olha só. E é legal ver a evolução também. Com certeza. Da Fernanda, da produção. Sim. E é legal daqui, sei lá, daqui um ano a gente vê a gente também Nossa, hoje também. e daqui um ano. E isso é tão bom. Imagina a gente por 20 anos ficar sempre igual, a mesma produção, Exato. o mesmo jeito de falar. Tem que ir aprimorando, evoluindo. Ai, pelo amor de Deus, sempre melhorando, exatamente. Eu tenho aqui. Tem aí o Tenho. presentinho. Tenho. Olha! Ó, temos aqui, em agradecimento, um dos nossos patrocinadores, a Clínica Dui. Está convidadíssima Sim. a conhecer. Com certeza! Sim. Irei, olha que demais, amei, muito obrigada! Imagina! Foi um prazer receber você aqui. A gente queria te agradecer muito por todas as dicas, por todo esse auxílio, né, nas pessoas que estão nos assistindo. E passa seus contatos, Fê. Onde as pessoas te acham, no Instagram, no YouTube. O Instagram, @fe.demorais, com I. E o YouTube, Oratória Sem Medo. Uau. E aí também tem o TikTok, que são os mesmos canais. Agora a Quai, que dizem que também nos ajuda nos algoritmos. Estou entrando tá nesse lá Quai também. Legal. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz mesmo em compartilhar a minha experiência com toda a audiência de vocês. Fico à disposição de vocês também precisando. Cris, Edu, qualquer informação, qualquer ajuda, apoio aí na comunicação, na oratória. E deixo uma mensagem final para todo mundo. As melhores mensagens não são ditas e não são ouvidas, mas são sentidas no coração. E esse é o meu desejo para cada um, que cada palavra que vocês proferirem, que faça a diferença nas pessoas que estão próximas, tanto no ambiente social quanto no ambiente profissional. Muito obrigada. Legal, muito bom. Muito legal, pessoal. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam. Já aproveita para se inscrever no canal
e comentar qual foi a lição que você tirou aqui desse episódio, como você está na sua comunicação. Você se comunica bem? Você precisa melhorar? Conta pra gente um pouquinho, pra gente entender um pouquinho de você. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo! Tchau, tchau!